Ah, vamos relembrar o direito das obrigações? Em breves considerações jurídicas. Pois bem, obrigação ou relação obrigacional é todo vínculo jurídico existente entre duas ou mais pessoas, que tem por objetivo o cumprimento de uma ou mais prestações, também chamadas de contraprestações. Para que haja uma relação obrigacional, é importante observar a necessidade dos dois polos, o polo ativo e o polo passivo. No polo ativo, nós temos a figura do credor, também chamado de accipiens. No polo passivo, nós temos a figura do devedor, também chamado de solvens ou solventes. Destaque-se, tanto o polo ativo como o polo passivo são de extrema importância para que haja relação obrigacional e que esses polos são antagônicos. Então, o credor bate na porta do devedor para cobrar a dívida. Quando o devedor está em dia com as suas obrigações, ele é chamado de devedor adimplente. Quando ele não está em dia com as suas obrigações para com o credor, ele é chamado de devedor inadimplente. Outra situação, outro ponto de destaque em relação à questão das relações obrigacionais são os requisitos de validade, previstos no artigo 104 do Código Civil. Além dos polos antagônicos, ou seja, a figura do credor do devedor, credor accipiens, devedor solvens, nós precisamos observar que as partes nessas relações obrigacionais, que vão dar origem às relações contratuais, devem ser maiores e capazes. O objeto deve ser lícito, ou seja, permitido, amparado pela lei, possível, determinado ou ainda determinável. E deve haver uma forma prescrita ou não defesa em lei. O que significa isso? Uma forma amparada pela lei. Quando nós falamos de partes maiores e capazes, se a relação obrigacional, se o negócio jurídico for feito com pessoa menor de idade, nós vamos precisar relembrar os artigos 3º e 4º do Código Civil em relação à questão da idade. Então, no artigo 3º, nós temos pessoas absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Celebrar uma relação obrigacional, um negócio jurídico com pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação, é nulo. Nulidade absoluta. No artigo 4º, nós temos várias pessoas consideradas relativamente incapazes. Em relação ao critério da idade, vamos nos ater aí aos menores, maior de 16 e menor de 18, relativamente incapaz. Se a gente celebra um negócio jurídico com pessoa relativamente incapaz, sem a devida assistência, esse negócio jurídico, essa relação obrigacional é passível de anulação. Alguns doutrinadores chamam essa anulabilidade, essa anulação, de nulidade relativa. Mas é mais comum, no dia a dia e na prática, utilizarmos a expressão anulabilidade, anulação. Então, nulo, nulidade, nasce morto. Negócio jurídico nasceu morto, sem validade nenhuma. Anulável, anulabilidade, um negócio jurídico, literalmente falando, ele nasce, respira e depois ele vem a óbito. Ele surte alguns efeitos. Fica a dica para o exame da OAB.